Fala, fala galera, muito boa noite. Aqui quem fala é o Thiago do Minha Vida de Trader. Não é nada fácil, né, cara? Hoje, quarta-feira, 23:10, acabei de terminar uma aula aí com o Pedrão, né? 17 de junho aqui. Tava de olho lá no grupo do Telegram, tá? E aí, lá no grupinho do Telegram, um amigo aí do grupo pediu para eu dar uma analisada no Bovespa, tá? Então, no IBOV. Vamos ver o que ocorre. Bom, né, o que ocorre aqui? A gente tem aí uma compra ativada, né, 3 dias atrás, pagou o ganho dela hoje, tá? E aí ela formou esse candle intermediário aí, né? Então, o que a gente pode perceber a partir desse diário? Que a gente tem uma linha de sinal positiva, uma formação de candle de fundo, né? Que projetou força com defesa, mas começou uma força mais ou menos, e agora ela projetou um pouco mais, tá? E aí a gente tem banda de Bollinger na parte superior querendo puxar para cima, desculpa, na parte inferior puxando para cima, na superior também. Antes esse sinal era ruim, agora ele reverteu, né? Fez lá a puxadinha clássica para cima, tá? O que acontece na tomada de posições nesse momento? Tá? Ela é um pouco perigosa, porque vamos pensar o seguinte: ele pode ter a confirmação do pivô de alta gerado a partir desse fundo, rasgando essa máxima, tem espaço para isso, tá? Tem espaço para isso acontecer, porém, se o cenário macro mundial aí, enfim, S&P e outros fatores puxarem no final de semana para baixo, inclusive a gente sabe que quinta-feira e sexta-feira são dias chaves na bolsa, e geralmente a galera dá uma liquidada nas posições que monta na semana, então o índice, enfim, e o restante está tudo uma segurada. O que ele pode fazer? Ó, uma tentativa, de repente, né, de marcar uma correção efetiva, tá? Então, como que a gente se posiciona, assim, o que a gente poderia fazer num posicionamento aqui? O posicionamento de compra ele seria atrasado e ele tem um risco, né? Se porventura amanhã ele abre com um gap de baixa ou um gap de alta, vamos falar assim, né? Talvez um pouquinho mais para cima, fica bem ruim de tomar posição. O ideal era tomar uma posição mais próxima dessa mínima, que inclusive está bem próximo do preço médio, né? Mas isso depende muito da abertura do pregão de amanhã. Tá? Então, o que eu vejo? Vamos dizer que amanhã a gente possa ter, de repente, um cenário vendedor. Tá? Se a gente pensar, de repente, no cenário vendedor, eu teria uma venda na mínima aqui desse candle com o stop na máxima dele. Claro, essa venda só acontece se o preço amanhã abrir dentro desses dois valores e se o preço atingir primeiro a linha de baixo e não a linha de cima, tá? Então ele tem que vir direto para baixo e gerar esse acionamento. Gerando esse acionamento, o que a gente poderia ter aqui? Ó? A gente poderia ter um alvo aqui e outro alvo aqui. Tá? Então eu estou primeiro fazendo um vídeo explicando, depois eu vou postar essa análise com os alvos certinhos aí em imagem fixa, tá? Então a gente teria aí uma entrada vendida em torno de 93.470, podendo chegar a 92581, tá? Segundo alvo 91845 com stop lá, tá? A gente poderia ter aqui também uma proporção 1:1, tá? Da operação, podendo chegar aí no centro da banda de Bollinger em torno de 90.987,36. Caso contrário, esquecendo esse cenário da venda, a gente pode ter uma espécie de inside amanhã, tá? Uma espécie de inside, porque se houver a superação da mínima aqui, eu já penso em venda, tá? Porque ele vai estar validando esse carinha como um topo, ele validando esse carinha como um topo, a gente gera uma linha de tendência de baixa a partir daqui, ó, tá? E isso aqui começa a fazer pressão vendedora, né? Possivelmente validando aí como topo. Deixa eu até olhar um cenário mais macro aqui, ó. Tá? O que acontece? Tem uma LTB aqui, ó. Tá? E tu tem uma segunda LTB que parte desse toque aqui para baixo, e olha lá, pronto, tá prontinho para ter um cenário de venda.
tá? Para ele anular esse cenário de venda, o ideal é que o Bovespa abra amanhã com um gap de alta e venha buscar essa região aqui, tá? Então a gente pode ter aí um cenário de venda buscando em torno de 1%, 2% a 3%, tá? E um cenário de compra com abertura de gap que pode te dar aí 1% amanhã mesmo, tá? Ou podendo esticar aí até o topo da banda 2,64% para cima. A gente tem duas possibilidades operacionais, uma compra e uma venda. E como se configuraria a compra? Muito cuidado amanhã e sexta-feira com gaps de alta, tá? A gente sabe que quando o pregão abre com gap de alta, ele tem, teoricamente, três coisas para fazer. Ou ele se suporta aqui nesse candle de abertura e engata alta, tá? Ou ele fecha 50% desse gap e vai embora, ou ele testa a máxima do dia anterior e vai ou volta, tá? Tudo isso depende do desempenho, claro, de outras bolsas mundiais durante o dia e das notícias pertinentes, né, de amanhã. Tá? Vamos dar uma olhada então para o intra, tá? Para o intraday. Deixa eu só deixar anotadinha aqui, né? Essa primeira operação possível de. Não vou deletar essas linhas de cima. Eu acho elas importantes. Eu vou deixá-la aí. Espera aí. Deixa só eu trocar elas de cor. Vou botar elas verdes, que para mim toda linha verde cruzada significa compra e toda linha vermelha cruzada significa venda, tá? E eu também vou enriquecer meu estudo trazendo algumas linhas importantes vermelhas aqui que para mim, no meu entendimento, são LTAs, tá? Então toda vez que uma LTA é rompida, ele termina aquele movimento de alta e reverte para um de baixo. Então uma LTA rompida, sinal red para mim, né? Sinal de vender, tá bom? Então eu faço dessa forma, tá? Então aqui temos um fundo validado e temos essa projeção aqui, tá? Essa possível linha, tá? E essa aqui, beleza? Então ele está bem na característica de marcar um pivô de alta, porém eu queria ter visto essa barra cheia, fechada cheia. Tá? Vamos para o intra, H1. No H1, a gente fecha o pregão com um sinal de venda, né? E esse sinal de venda do pregão vem desse último topo formado. Ele tem um sinal de venda aqui, ó, tá? E a possível alvo dessa venda, ela estaria aqui, ó. Pera aí. Deixa eu te mostrar. Ele acionou uma venda, tá? E essa venda se pagaria um pouquinho abaixo do que da onde ele está, tá? Dando aí uma projeção operacional primária de 0,43 com uma possibilidade de até 1,65. Lembrando que as coisas não param nesse lugar por nada, né? Se a gente pegar uma LTA aqui, ó, e juntar aqui nos toques, ó, tá bem próximo de uma linha de tendência de alta, que já foi suporte anterior, ele pode se apoiar ali para ir embora. Vai depender do gap de amanhã, tá? Se abrir com gap, né? Pode ser que abra no preço. E no H2 a gente tem a mesma venda confirmada, né? A gente tem a venda que ocorreu aqui, ó, com o pagamento do alvo aqui embaixo, bem curtinho, logo abaixo. Quem pegou essa operação poderia ter feito 0,41%, né, com projeções até a banda de Bollinger, tá? Mas a princípio o alvo secundário aí 1% para baixo, né? Então no H1 e no H2 a gente tem venda ativada no diário, a gente tem um pavio e teoricamente fadiga daquela compra daquele fundo, né? E aí ele pode tentar fazer um pivôzinho, quase um pivô de baixo e voltar para alta, né? Vamos dar uma olhada no 30M. No 30M, então, de novo, né? A gente teve o sinal de venda startado aqui no início, praticamente no meio às 2h30, tá? Logo depois do meio-dia aí. E essa venda já pagou o seu lucro, porém ainda não chegou em região de suporte, tá? No 15M,
novamente, né? Agora ainda não temos candles de fundo, tá? E no 5M também, aí bem mais, né? Não conseguimos ver tanta liquidez, tá? Ainda sem uma projeção mais exata para nos dizer o caminho, tá? Então, o que, que seria o ideal, né? Para ele manter e dar aquele cenário de compra lá. Que ele abre uma situação de gap sem muita amplitude, ou ele engata alta, ou ele engata a venda, tá bom? Se a gente olhar pelo semanal, só fazer uma projeção um pouco maior, ele tem uma semana que startou uma venda, puxada pelaquela notícia aí do início da semana, né? E não se concretizou, já está batendo para compra, porém resistiu aí, né? Nessa LTB que vem lá dos topos anteriores, tá? Então, a princípio, se corrigir, pode chegar nos patamares de 87.827. Se acelerar, pode chegar em 102.612, isso falando do semanal, que é uma projeção muito mais longa. Tá? Eu, particularmente, como estou comprado, estou posição na ponta compradora, num fundo bem anterior, gostaria que isso aqui efetivasse um pivô de alta, mas eu sei que depende muito das notícias macro. Tá? Então, gente, tá aí o cenário que eu vejo para o Bovespa. Espero que vocês tenham gostado da avaliação que eu fiz. Talvez vocês sintam falta. Ah, Thiago, pô, tu não viu o volume, tu não viu o RSI, não viu o MACD, né? Só viu uma banda de Bollinger, coisa assim. Cara, o meu método operacional, ele não precisa particularmente de análise dessas questões. Ah, mas todo mundo fala que precisa. Tá, o meu método, no caso, não precisa. Tá? Você pode olhar aí outras avaliações que eu fiz e você vai notar a ausência disso. Tá? Mas se porventura tu quiser que eu fale para você como está o volume, vamos lá, eu ainda tenho tempo no vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui no volume. Tá? Vou colocar aqui um volume e vou te dizer o que, que eu percebo. Ixi, não, ele não me libera por algum motivo. Tá? O dado do volume aqui. Se eu pensar em outros indicadores, algum oscilador de tendência, vamos dar uma olhada no ABV, tá? No saldo de volume. Vamos ver o que me diz o saldo de volume. Também não está processando por algum motivo a informação para mim. Tá? Então vamos ficar só aqui mesmo nessa análise, tá bom? Agradeço a atenção de todos, né? Para quem não conhece os meus outros canais de comunicação, eu tenho um grupo no Telegram e um canal no YouTube. Minha vida de trader não é fácil, é só procurar se tiver interesse. Também é só me chamar aí no particular, tá? Que eu mando o link. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e até logo.